Gostaria de convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor nessa noite do dia do Senhor, para ouvir a voz do Senhor, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 21, a partir do verso 1. Talvez alguns estranham nessas ocasiões que costumeiramente as pessoas consideram como especiais, como o Dia dos Pais, Dia das Mães e assim por diante. Talvez alguns estranhem porque nós temos uma maneira de celebrar essas datas que não deixa que elas sejam mais importantes do que o que nós fazemos a cada domingo quando celebramos o dia da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Não se trata de insensibilidade, nem de extremismo qualquer, porque entendemos sim que devemos honrar nosso pai, entendemos sim que devemos honrar nossa mãe, que isso nos traz um mandamento com promessa da lei do Senhor, mas que não podemos, de modo algum, entender que isso substitui a maior e mais clara manifestação do amor que existe no universo, e que, por mais que seja chocante para alguns, não é o amor da mãe, é o amor do Pai, do nosso Pai Celeste. Obviamente que quando nós nos lembramos das nossas mães, aquelas que estão conosco ainda, nós queremos agradecer a Deus pela vida delas, assim também como aquelas que partiram nos deixaram saudade, lembranças boas, e queremos agradecer a Deus também, porque elas existiram na nossa vida e ainda existem naquilo que nos ministraram e nos educaram como gente, como pessoas. Mas é preciso que a gente lembre que quando Deus nos dá um pai, quando Deus nos dá uma mãe, quando Deus nos dá um esposo, uma esposa, um amigo, esses beijos de Deus, carinhosos, usando pessoas importantes para a nossa vida, assim como beijos, não deve ser fixado o nosso pensamento no beijo de Deus, mas no Deus que beija. É curioso que a gente pode receber um beijo de uma pessoa, seja de um cônjuge, de um filho, de uma mãe, de um amigo, de uma amiga, e quando o recebemos, não queremos e nem devemos fixar o nosso pensamento, a nossa importância no gesto físico, mas naquilo que ele representa. Receber um beijo de uma pessoa amada nos faz lembrar do amor dela para conosco. O beijo é o detalhe, o abraço é o detalhe, o toque é o detalhe, o presente é o detalhe. Nossas mães são o presente de Deus, nossas mães são o detalhe de Deus, detalhe sem o qual nós não viveríamos, mas a glória e a honra devida deve ser dada ao Senhor que nos deu vida através delas. Nesse texto da palavra de Deus, de Gênesis capítulo 21, nós vamos encontrar um episódio de uma mãe que tem que abandonar um filho. A gente sempre é extremamente severo no repúdio social quando vemos histórias de crianças abandonadas, e sempre nós olhamos pelo viés, pela dimensão do desprezo, do amor, da falta de amor, do desamor daquele gesto. Eu tenho aprendido convivendo com algumas situações que nem sempre é assim, que em alguns casos este é um gesto não de abandono, mas é um gesto de desespero, de angústia, um gesto difícil, em que uma mãe não tem como continuar com o seu filho junto a si. Nesse texto aqui, nós vamos ver uma outra perspectiva, que talvez nos faça lembrar de que quando, como diz o profeta Isaías, o meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Porque Ele é aquele que, como pai, exerce um amor maternal sobre nós, também o amor do aconchego, do acolhimento, do amparo, de modo que mesmo num episódio como esse, nós vamos encontrar a boa mão de Deus, apesar da mãe, e como muitas vezes também por meio da mãe Ele manifesta a graça dEle sobre nossas vidas. Vamos ler o texto da Sagrada Escritura e entender o que ela nos ensina nesse momento da nossa vida, para filhos e pais, para mães, para homens, mulheres, para servos de Deus que estão aqui cultuando a Deus. Diz assim, verso 1, Gênesis 21.
visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que havia prometido a ela. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou o seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha na época Abraão 100 anos, quando lhe nasceu o seu filho Isaque. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo, porque o nome Isaque significa sorriso. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. E vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, o meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal, por causa do moço e por causa da sua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, colocou às costas de Agar e deu-lhe o menino e a despediu. E ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se de fronte, à distância de um tiro de arcos, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Curva a sua cabeça. Peça a Deus agora que fale ao seu coração. Por favor, peça a Deus que você não escute a voz de um homem, mas que você escute a voz de Deus. Vamos ter alguns momentos de oração silenciosa diante do Senhor. Ó Deus, ouvimos a Tua voz quando louvamos, quando lemos a Tua palavra, quando falamos contigo também, mas de um modo muito especial, ao abrir a Tua Escritura Sagrada, cremos, ó Pai, que ela fala ao nosso coração, porque ela é a Tua palavra inspirada pelo Teu Espírito Santo, e por isso, ó Pai, nós nos submetemos a ela como nossa regra de fé e prática. Ela nos conforta, ela nos exorta, ela nos edifica. E por isso, em nome de Jesus, nós colocamos a nossa vida, o nosso ouvir, o nosso sentir, o nosso pensar, o nosso agir nas Tuas mãos agora, para serem todos atingidos pelo fluir da Tua graça, à medida que a Tua palavra seja ministrada. Fala conosco, portanto,
ilumina o nosso entendimento, a nossa compreensão, para que possamos ouvir a Tua voz, na Tua palavra que acabou de ser lida. É o que nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 2 mães, 2 filhos, amados, possivelmente com a mesma intensidade, 2 destinos diferentes, uma chora, a outra se alegra. Uma coloca o nome do filho de Isaque, sorriso, e a outra chora, vendo no arbusto à frente dela o filho, pequeno ainda, correndo o risco de ser tragado pelo deserto por uma fera, porque a ordem que lhe havia sido dada era uma ordem de sair de perto do pai da criança. A história de Isaque e de Agar é uma história extremamente importante para compreendermos a história da salvação. Por além ou além dos dramas que estão aqui envolvidos, a essência desse texto é demonstrar uma escolha e uma aliança soberana de Deus na vida de Isaque, que não é o filho mais velho de Abraão, mas é o filho da aliança, o filho da promessa. Aquele que haveria, a partir de sua descendência, gerar gerações e filhos adiante dele, filhos dos filhos e filhos dos filhos dos filhos, até que viesse o Messias. Os judeus ainda hoje oram ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, sendo este Isaque exatamente aquele que havia sido prometido e que demorava a promessa a ponto de esta mesma Sara arranjar uma forma humana, carnal, equivocada, de resolver aparentemente a situação, fazendo com que o seu esposo pudesse gerar um filho, que seria supostamente o descendente de uma escrava, de uma mulher que vivia nas tendas de Abraão, mas que não era sua esposa. Aquela decisão de Sara, embora debaixo da soberana vontade de Deus, era extremamente equivocada, e gerou um problema sério, porque gerou o problema que hoje ainda explica grande parte dos conflitos daquela região mais conflitada da humanidade, que é o Oriente Médio. Ismael, que é considerado o filho da promessa pelos islamitas, pelos muçulmanos, é este filho de Agar. Enquanto que Isaque, considerado como de fato é o filho da promessa por judeus e cristãos, se constituem ali 2 polos daquela história da salvação, em que Deus escolhe a quem Ele quer, como Ele quer, quando Ele quer, para um determinado propósito. E assim o fez com Isaque. Mas por trás de toda essa história, não há como você negar o drama pessoal que está envolvido numa mãe que chora, enquanto outra se alegra. Numa mãe que dá os bem-vindos à maternidade, já quase centenária, esposa de um homem com 100 anos, beirando o desespero de ter uma promessa dada por Deus que nunca aparentemente se cumpria, e de repente se vê cumprida a promessa, e ela dá à luz um filho. A alegria é tão grande que diz o texto, que quando Isaque cresceu e foi desmamado, verso 8, por volta de 3 anos de idade, era a média de desmame dos filhos judeus à época, o pai Abraão deu um grande banquete, e aquilo que se constituía alegria naquele momento para Isaque e sua mãe, se constituiu, por outro lado, numa grande e profunda tristeza para Agar e seu filho Ismael. No conflito natural de crianças, aquilo que nós chamamos de rivalidade fraterna, em que irmãos sempre brigam pela atenção, pelo carinho, pelo melhor dos pais, da atenção e de tudo aquilo que eles podem dar. Diz o texto que o filho de Agar, a egípcia, verso 9, que havia, naquela época, quase 12 anos depois, dado à luz a Abraão, caçoava, ou como nós dizemos aqui no Nordeste, mangava do irmão mais novo. Coisas de crianças, possivelmente. Porém, naquele momento, Sara, naquele instinto maternal, exige de Abraão, diz o texto no verso 10, que ele rejeite a escrava e rejeite o filho da escrava. A reação de Sara tinha a ver, sim, queridos, com uma defesa do filho,
que ela, como qualquer outra mãe, defenderia a todo custo, mas tinha também uma razão muito clara. Diz o texto que ela fala: rejeita essa escrava, verso 10, e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. É óbvio que havia ali uma certa rivalidade sentimental, emocional, aquilo que nós chamamos de briga mesmo de irmãos, rivalidade fraterna. Havia sim uma defesa meio visceral da mãe daquele filho, como qualquer outra mãe faria o mesmo, em qualquer tempo, em qualquer época, mas havia também uma razão prática. É porque o herdeiro de Abraão seria aquele que não apenas, e é bom essa compreensão para você entender que não era apenas uma questão de sucessão, de bens materiais, mas de primazia sobre o clã. Nós vivemos aqui numa época patriarcal, em que o filho mais velho assume na morte do pai todas as responsabilidades sobre todas as pessoas daquela família, daquele clã. É o filho mais velho que tem o poder e a autoridade de continuar a família, mesmo sobre irmãos mais jovens. Sendo assim, seria Ismael o filho mais velho e aquele que assumiria a liderança na morte de Abraão, desde que estivesse vivo. Você compreende então que o que Sara estava no fundo pedindo era que o desprezo de Abraão se tornasse numa sentença de morte prévia, que ele, Ismael, fosse abandonado junto com Agar e o deserto os tragasse, pela fome, pela sede, pelas feras do campo, e assim o caminho estivesse livre para o seu filho se constituir o herdeiro, como de fato Deus tinha propósito, mas não necessariamente através da morte de Agar. E aqui nós vemos o primeiro aspecto de uma maternidade, que é a maternidade de Sara, em que ela, apesar de ser uma mulher que confiava no Senhor, está na galeria da fé, dos heróis da fé de Hebreus 11, quando a maternidade lhe cega os olhos, ela acaba tomando um caminho oposto àquilo que Deus queria para ela. Em primeiro lugar, quando propõe aquela forma arranjada da promessa de Deus se cumprir, que eu acabei de falar, dando a sua serva para que Abraão com ela tivesse relacionamento sexual e gerasse um filho. Uma solução à brasileira, um jeitinho brasileiro. E em segundo lugar, quando para resolver um problema, acaba decretando a morte daquela mãe e daquele filho, desprezando aquilo que é mais básico no coração de uma mãe, que é o valor da vida, mesmo quando o filho não lhe é seu. Essa mulher, no entanto, não sabia que o que havia por trás daquele gesto era uma oportunidade de Deus para manifestar a sua paternidade. E aqui eu lhe chamo a atenção. Todas as vezes que a melhor mãe do mundo, que é você ou que você tem, como pecadora que você é ou que ela é, falha, fica aquém, não consegue fazer e ser tudo aquilo que se espera de uma mãe, saiba que na falha de uma mãe há sempre a oportunidade da manifestação do amor de Deus por você. Isso deveria servir de conforto para aqueles que talvez estejam aqui conosco, ou talvez estejam nos assistindo pela internet ou pelo sinal da TV Master, e que estão pensando num dia como esse, que não tem nada a celebrar, porque não tiveram, infelizmente, a oportunidade de ter uma mãe como aquela que aparece no comercial de TV dessa semana, carinhosa, dedicada, zelosa, uma mãe perfeita, que obviamente nenhum de nós tem, nenhum de nós é, mas que muitas vezes para aqueles que foram sim abandonados, que foram sim abusados, que foram sim maltratados, mesmo por aquela que não deveria jamais ser instrumento de qualquer uma dessas atitudes, saibam vocês que mesmo quando isso acontece, Deus manifesta a sua graça, e a oportunidade em que a mãe não consegue ser mãe, é a oportunidade em que o Pai do céu consegue ser Pai. Veja como isso se expressa. No verso 11, creio eu, sem dúvida alguma, pela ação de Deus, o pedido de Sara pareceu a Abraão, o pai do menino, algo muito pesado.
Olha o que é que diz o texto, ele diz assim: pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Nós sabemos que dentro da teologia judaica, o seio de Abraão é comparado ao céu, e Abraão é o pai da fé, se constituindo, portanto, uma espécie de tipo de Deus como pai. Ainda hoje, os judeus chamam Abraão de pai, e mesmo na época de Jesus, você se recorda que um dos diálogos mais duros que Jesus teve com os escribas e fariseus é quando ele diz assim: vocês chamam Abraão por pai, mas deixa eu lhe dizer, até de pedras Deus pode suscitar filhos. Se vocês fossem de Abraão, vocês não cometeriam essas obras que vocês cometem. Portanto, quando Abraão se toca, quando Abraão se torna penoso o coração por causa daquele decreto da mãe de Sara, desprezando Agar e seu filho, começa ali um desenrolar da ação de Deus para acolher aquela criança e cumprir o texto de Isaías que diz que quando, e se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor, porém, me recolherá. Porque diz o texto que Abraão, de fato, teve que despedir. Em momentos como esse, a gente percebe que mesmo um grande homem como Abraão tem momentos de covardia, não é a primeira vez. Ele é um homem falho como eu e você, porém, perceba que mesmo quando ele diz que é penoso ao seu coração, na sua fraqueza, no dilema entre fazer e cumprir a vontade da sua esposa e ver que aquilo não era o que deveria ser feito, com o filho, diz o texto no verso 12 que Deus vem em seu socorro e dá a ele uma orientação, dá a ele uma palavra de conforto, uma palavra de alívio, dizendo assim: olha, Abraão, não te pareça isso mal. Veja, há algumas coisas que são más na essência. Abandonar um filho é algo ruim na essência. Mas quando Deus tem um propósito, mesmo através de um gesto como esse, a maneira como nós devemos encarar é: Deus deve ter algum propósito por trás disso, e é isso que exatamente Deus diz para ele: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque eu tenho um propósito, e de fato é que Isaque seja chamado o teu descendente, e ali a tua herança continue. Mas fique também tranquilo, verso 13, porque do filho da serva, de Agar, de Ismael, eu farei uma grande nação por um propósito, é porque ele é teu descendente, e a aliança que eu fiz foi contigo, e a aliança que eu fiz foi que em ti serão benditas todas as nações da terra, em ti serão benditas todas as famílias, e em ti será a bênção, tu és o pai das nações. Ele diz então: farei de ti uma grande nação por ser ele teu descendente. E não porque o ato lhe era agradável, mas porque Deus deu ao ato um significado transcendental, escatológico, futuro. Porque Deus revelou a Abraão nessa fala que havia sim um propósito naquilo de separar Isaque de Ismael. Diz o texto que Abraão levantou-se de madrugada, tomou pão e um odre de água, colocou nas costas de Agar, e lhe deu o menino e a despediu, e ela saiu errante pelo deserto de Berseba, ou de Berseba. É aí então, queridos, que sem pai, acompanhado da mãe, num deserto, Deus revela o segundo momento em que ele, na substituição do amor da mãe, revela o amor do pai. Porque diz o texto que, tendo-se acabado a água do odre, verso 15, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se de um outro lado, à distância de um tiro de arco, muito distante, mas o suficiente para perceber se algo estaria acontecendo com o filho, aquela atitude típica que se vê tantas vezes, em situações ainda hoje, em que a mãe, no dilema de abandonar ou não abandonar, abandona, mas fica vendo de longe, tentando acompanhar aquilo que acontece com o filho. Diz o texto que ela pensa por si mesma, no verso 16, assim não verei morrer o menino, e sentando-se em frente dele, levanta a voz e chora. Uma ficou nas tendas, com a criança de 3 anos de idade, se alegrando talvez na faixa etária mais encantadora da criança.
que é aquela faixa etária em que ela começa a interagir, brincar e responder a todos os nossos afetos e gestos de carinho, enquanto a outra, no deserto, com um rapazinho de quase 12 anos de idade, ali esperando que algo acontecesse, e o algo que ela esperava era o pior, não o melhor. Nessa hora, diz o texto que a criança chora, a mãe chora, e então Deus ouve a voz do menino. Essa frase é tão significativa, irmãos, que explica todo o restante do texto. Deus ouve a voz do menino. Deus ouve a voz da mãe? Ouve. Deus ouve a voz do pai? Ouve. Mas Deus ouve a voz do menino. O que ele falou, nós não sabemos. Mas imaginamos sim que deve ter sido um pedido de socorro diante daquela situação, e diz o texto que ao ouvir a voz do menino, o anjo de Deus, uma espécie de cristofania, todas as vezes que você encontrar no Antigo Testamento essa expressão anjo de Deus com o A maiúsculo, ela está sugerindo a você que não era um anjo qualquer, não era um Gabriel, não era um Miguel, não era um anjo qualquer, o próprio Senhor Jesus Cristo, porque a palavra anjo significa o enviado. O anjo de Deus, uma prefiguração de Cristo, chamou do céu a Agar, diz o texto, e lhe disse: que tens, Agar? Aquele tipo de pergunta que nós encontramos em outros lugares do Novo Testamento e do Antigo Testamento, em que uma pergunta óbvia é feita por Deus, mas não porque Ele deseje conhecer o que nós queremos lhe dizer, porque não é novidade aquilo que ele pergunta. É claro que Deus sabia o que estava acontecendo, é claro que Deus conhecia o sentimento de Agar, é claro que Deus sabia o drama que estava envolvido, mas o que ele queria era que não apenas a criança clamasse a ele, mas a própria Agar clamasse a ele. E quando ele propõe essa pergunta meio que retórica, que tens, Agar, imediatamente diz o texto que ele então revela a Agar a manifestação do seu amor por aquela criança. Ele diz assim: não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e disse: que tens, Agar, não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí onde ele está, Deus ouviu. Agora faça o que uma mãe tem que fazer. É curioso que nessa terceira maneira como Deus manifesta o seu amor, ele não prescinde do papel da mãe. Ele usa o papel da mãe. Ele usa aquilo que só a mãe pode fazer. E ele dá ordens muito claras àquela mãe. Ele diz assim: se levante. Porque se você ficar prostrada, como seu filho vai se levantar? Se levante. Seja forte. Levante-se. Lute pela vida do seu filho. Eu lhe ajudarei. Mas lute pela vida do seu filho. Ela ouve também dizendo: uma vez de pé, agora levante o rapaz. Porque há certos gestos que não dependem de força, irmãos. Não dependem de compleição física, depende daquilo que representam. Todos nós temos a experiência, ou a grande maioria de nós, quando éramos pequenos, como o toque da mãe não sendo tão forte, talvez, como o toque do pai, mas conseguia curar todo tipo de dor, mesmo aquelas que precisavam de remédio. Beijo de mãe cura. E então ele diz: ergue-te, para erguer-te o rapaz, para erguer o rapaz, se levante para que o seu filho se levante também. Segure-o pela mão, direcione a vida dele, dê garantias e certezas de que ele vai estar indo na direção certa, porque você vai estar com ele. Por uma razão, Agar, é que por trás de todos esses gestos, de você se levantar, de ajudar seu filho a ficar de pé e de direcioná-lo na vida, eu estarei cumprindo um propósito. É porque dele eu também farei um povo. Para provar que esta era a vontade dele, de repente, do nada, os olhos de Agar se abrem. A expressão bíblica não quer dizer que ela estava com os olhos fechados, é que ela começou a ver. Há certas coisas que a gente está diante delas e não consegue ver. De alguma forma miraculosa, Deus abriu os olhos de Agar para ver a sua provisão, porque ela abre os olhos, viu um poço de água, que obviamente não foi aberto agora naquele momento,
mas que ela viu naquele momento, no desespero dela, ela só via morte, e Deus estava ali com a manifestação da sua vida e da sua água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. O resto da história é contada anos depois. A partir do verso 20, nós temos um pulo na história, porque já conta o que aconteceu depois desse episódio da manifestação do amor de Deus para com ele. Diz o texto que Deus estava com o rapaz. A construção no hebraico quer dizer que Deus continuou com o rapaz, Deus estava sempre com o rapaz, Deus caminhou com o rapaz, Deus acompanhou o rapaz. Esse gesto se multiplicou em alguns momentos por outros gestos em que Deus cuidou dele, em que Deus continuou com ele, e ele foi crescendo e se tornou um homem feito, e diz que o texto que ele cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Verso 21 conclui o texto dizendo que quando chegou no tempo certo, sem pai para orientá-lo, a mãe o casa com a mulher da terra do Egito, como ela também o era. E aqui nós temos uma coisa interessante, irmãos, é que para que, creio eu, fique claro que esse texto não é sobre a maneira como a mulher se torna uma mãe perfeita. Essa mãe, Agar, comete um erro crasso, um erro que ela vai se arrepender para o resto da vida. Tendo a oportunidade de casar o seu filho na família da aliança, ela leva seu filho para o Egito. E casa lá com uma mulher que tinha, obviamente, os seus deuses, sua cultura e sua religião, que tornou esse filho Ismael, apesar de ser filho de Abraão, um homem profundamente influenciado por uma cultura e uma religião que não era do Deus vivo. Esse texto, portanto, nos ensina algumas verdades, que eu fui pontuando na medida que eu fui recontando essa história. A verdade é que Deus cumpre a sua vontade e o seu propósito no meio da família, no tempo determinado dele, é isso que diz logo no início. Que Deus não se atrasa, que Deus não se adianta, que promessa que Deus faz, cumpre, que Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, aquilo que Ele fala, Ele cumpre, aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Assim foi com Isaque. A segunda grande verdade é que Deus não tem uma única forma de abençoar. Ele abençoa um jovem como Isaque, filho da promessa, mas mesmo por intermédio de erros cometidos por nós, Ele continua nos abençoando, não porque não considera os nossos erros, mas porque o seu amor e a sua graça conseguem alcançar até mesmo um filho gerado fora do casamento, como era Ismael. Porque tinha um propósito de abençoar, e quando Ele tem um propósito de abençoar, lembre bem, Ele não abençoa por causa de você, Ele abençoa apesar de você. E assim Ele faz com Agar, e assim Ele faz com Ismael. Aprendemos também que Deus, na sua graça, usa os gestos corretos e as atitudes e escolhas corretas de uma mãe, assim como também os erros que ela comete. Portanto, se tranquilize, mãe. Seu filho não será melhor ou pior por causa de você. Ele será melhor ou pior apesar de você. Que você fará todas as coisas certas, mas haverá um momento em que você dependerá da graça de Deus no seu deserto. Quando só haverá choro na sua vida, Deus haverá de vir ao seu auxílio e fará aquilo na vida dos seus filhos que você não consegue fazer. Não deseje ser uma super mãe. Seja simplesmente uma mãe suficientemente boa. Dentro das suas limitações, faça aquilo que lhe cabe fazer. Mas, acima de tudo, compreenda que quando você não puder fazer aquilo que o seu filho precisa que seja feito, Deus dos céus ouvirá a voz dele. Portanto, ensine o seu filho a clamar a Deus. Talvez essa seja a maior lição que Agar pôde ensinar aos 12 anos de idade. Aquele menino já sabia o que era clamar a Deus. Era filho de uma escrava, mas era um filho que tinha sido de alguma forma orientado nas tendas de Abraão a clamar ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso, ao único Deus. E na hora do aperto dele, ele clamou a Deus. Eu sei que a intercessão de uma mãe pelos seus filhos é até o último fôlego de vida dela ou deles. Mas há momentos em que o clamor que precisa ser clamado a Deus não é o clamor da mãe, é o clamor do filho.
Ensinar o filho a clamar para que Deus o ouça é talvez a maior tarefa da mãe, mais do que fazer uma boa comida, mais do que dar carinho, mais do que dar amparo. Uma mãe que faz tudo isso, mas não direciona o seu filho no caminho do Senhor, peca por não dar aquilo que permanecerá com ele depois que ela partir. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada, porque essa ensinará o temor do Senhor aos seus filhos. Foi isso que, de alguma forma, mesmo por vias transversas, Agar fez, e por isso, na hora do aperto de Ismael, ele clamou a Deus, e Deus ouviu e cumpriu o seu propósito. Aprenda isso também. Aprenda que Deus, mesmo quando a mãe não consegue ser mãe, Ele sempre manifesta o seu amor de pai, o que torna a mãe alguém importante, fundamental na vida de um filho. A Bíblia diz até mesmo que a mulher sábia edifica o seu lar. Mas saiba você, que como qualquer outro ser do universo, nenhum de nós é imprescindível quando Deus tem um propósito na vida de alguém. Nenhum de nós é insubstituível. Talvez uma das grandes ilusões da maternidade é acharmos que somos insubstituíveis. Saiba que Deus prepara o seu filho para, no tempo devido, você não precisar ser a pessoa mais importante que ele precisa. Quem será essa pessoa? Obviamente dependerá de você. Porque se você apontar para ele que o único de quem ele terá necessidade todos os dias da sua vida é o Senhor Jesus, você terá o seu papel intocado, continuará sendo a grande referência para o seu filho, mas por outro lado, você o ensinará a olhar para Jesus, o autor e consumador da fé dele, e portanto ele dependerá exclusivamente dele, do Senhor Jesus. Aprenda com esse texto também que nos momentos em que essa criança clama, Deus revela o propósito para ele e abre os seus olhos para ver o propósito de Deus. Abre os seus olhos para ver o propósito de Deus. Veja que não é Agar que clama e Deus ouve. É Ismael que clama e Deus ouve. Mas quando Ismael clama e Deus ouve, os olhos que são abertos são os olhos de Agar, para ver a provisão de Deus. O verso 19 diz, abrindo-lhe Deus os olhos, ela viu o poço da água, e encheu a água, o odre do rapaz, e deu de beber ao rapaz. Há coisas que a gente não sabe hoje, qual é o propósito de Deus para os nossos filhos. Deus vai abrir os nossos olhos, e nós veremos o propósito no futuro. E quando no futuro acontecerá o propósito de Deus para os nossos filhos, nós iremos nos lembrar no deserto, que Deus nos abriu os olhos ali, e que nós tivemos que confiar nele, fazendo com que os nossos filhos possam crescer, não para a vida, mas para o Senhor na vida, para que eles não fiquem debaixo das nossas asas, como nós naturalmente queremos que eles fiquem. Mas passarinho que nunca sai do ninho, nunca aprende a voar, e se não aprende a voar, não sabe nunca prover o seu próprio alimento, nunca se torna maduro. Lembre de uma coisa, uma criança é alguém que precisa de outro para cuidar dela. Um adolescente é alguém que começa a aprender a cuidar de si mesmo, mas um adulto é alguém que começa a cuidar de si e é capaz de cuidar de outro. Você não quer que seu filho seja criança para sempre? Você não quer que seu filho seja um adolescente para sempre? Você quer que ele seja um adulto, que cuide dele e cuide de outros, e a vida continue e prossiga, e você possa chegar ao final da sua vida e olhar para trás e dizer assim, bendita foi a minha descendência, meus filhos e os filhos dos meus filhos pertencem ao Senhor. Eles voaram do ninho, mas não voaram para longe do ninho. Eles voaram do ninho, mas não para longe do ninho, porque o ninho representa para eles aquele lugar onde eles aprenderam a ser tudo o que eles são. Pela graça de Deus, foi ali o lugar que Deus preparou para eles crescerem, na graça, no conhecimento de Deus, para poderem voar para horizontes que nós nem sabemos quais são.
E qual é a alegria de um pai e de uma mãe? É quando os filhos voam, não caem nem se abatem, e voam para horizontes que nós nem imaginamos, surpreendendo a nós mesmos. Essa história de Agar e de Sara, não é a história de duas maternidades, uma boa e uma ruim. É a história de duas mães, que em dado momento veem a intervenção de Deus na vida dos seus filhos. Uma, quando quase aos 100 anos de idade, enfim, no tempo de Deus, se torna mãe. E ela vê naquilo a intervenção de Deus, diz assim, que Deus me deu motivo de riso, verso 6. Foi Deus que deu motivo de riso a Sara. E outra mãe, que já tinha tido motivo de riso 12 anos antes, mas que numa época em que ela talvez mais temesse qual seria o futuro do filho, ela tem que confiar que o abandono dela não significaria abandono de Deus. E aí essa mulher, Agar, se torna também símbolo do cuidado de Deus, apesar dela. São 35 anos pregando sermões sobre o Dia das Mães. Confesso a você, como eu digo em outros momentos, que nas datas como essa eu fico pensando assim, o que é que eu vou falar de novidade depois das pessoas me ouvirem falando sobre o Dia das Mães, o Dia dos Pais, tantos anos, como alguns aqui estão. E aí, nesses dias, para lá e para cá, como tem sido a minha vida nos últimos tempos, eu me deparei com esse texto, disse, Deus, que coisa maravilhosa. Não é uma mãe boa e uma mãe ruim. Não é uma mãe perfeita e uma mãe relapsa. Não é uma mãe que acolhe e uma mãe que abandona. É o teu amor na vida dessas duas mães. É o teu amor na vida desses dois filhos. Porque é o teu amor que é mais importante no Dia das Mães. No Dia das Mães é o amor do pai que é mais importante. No Dia das Mães é o amor do pai por intermédio da mãe e apesar da mãe que tivemos ou que temos. Porque o que na verdade nós precisamos, por mais que gostemos do aconchego, da comida gostosa, do carinho, da mãe, aquilo que nós não podemos prescindir, queridos, é do amor do nosso Pai, aquele que nos ama como uma mãe. Se você olhar o texto que eu escrevi, no enfoque que você tem em mãos, você deve ler e entender que o sentido dessa palavra que eu trago para você é que Deus, ainda que seja conhecido na Bíblia, na palavra dele como Pai, e de fato ele é Pai mesmo, e a glória é devida a ele, Deus claramente manifesta o seu amor, muitas vezes, como se uma mãe fosse. Em alguns momentos ele expressa a figura de ser um pai que ama como uma mãe, embora continue amando como um pai. Como pai ele provê, ele guarda, ele protege. Como mãe ele acolhe, ele cuida, ele acarinha, ele acolhe, ele ama como uma mãe. Por que ele faz isso? Para que mães e pais se tornem igualmente, mães e filhos, igualmente, filhos deste Deus que nos ama. Apesar da mãe que somos, apesar da mãe que temos, apesar do pai que somos, apesar do filho que somos, o mais importante no Dia das Mães é dizer que Deus nos ama quando mesmo nosso pai e nossa mãe vierem a nos desamparar. Que você seja inundado com a graça desse amor paternal e possa receber de Deus o aconchego de ter o seu clamor ouvido quando você clamar como filho a esse Deus que nunca e jamais o abandonará. Eu convido nessa hora a você, curvando a sua cabeça e fechando seus olhos, glorificar a Deus por este amor paternal que só Ele tem para você. Vamos orar e agradecer a Deus pelo que Ele falou, lembrou, exortou, edificou e confortou o nosso coração com essa palavra. Oremos. Ó Deus amado e querido Pai, eis aí o Teu povo, eis aí a Tua palavra, Senhor. Aplica aos nossos corações aquilo que só Tu mesmo consegues fazer,
quer nos relembrar dessa história não como uma história do passado, mas como uma história do presente, dos nossos dramas, das nossas lutas, das nossas dificuldades, na paternidade e na maternidade que exercemos, na maneira como somos filhos e devemos honrar pai e mãe, em todos os dramas que cada lar que está aqui representado vive nos dias de hoje, nos conflitos que às vezes acontecem nas gerações, que o Senhor nos revele, nos mostre, nos manifeste o teu amor e a tua graça, de tal forma que apesar do pai, da mãe, de filhos, o Senhor nos ama e revela o teu propósito em nossa vida. No tempo determinado, tu nos dês motivo para sorrir. Na hora da luta do deserto, quando estivermos chorando, que o Senhor revele e ampare a nossa dor, e assim possamos glorificar o teu nome e ressaltar o teu amor, como o maior amor, o amor perfeito, o amor eterno. A ti seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome e para a glória de Jesus. Amém, Senhor.